Esse daqui é o Chance Vought LTV XC42A. Ele é o único, assim como outros aviões aqui do museu, ele é o único em existência no mundo, de 4 protótipos. Ele foi utilizado para explorar e estudar o voo VTOL, que é quando ele está nessa configuração aqui. Ou seja, ele é capaz de fazer a decolagem e o pouso verticais, basculando essa asa junto com os seus 4 motores para elas gerarem força para cima. Os 4 motores são interligados por um eixo, então um motor consegue fazer o acionamento dos 4 rotores, uma solução parecida com a solução que a gente vê no Osprey. O Osprey também tem esse eixo ligando um motor no outro, falando de maneira bem simples. Ele tem também algumas superfícies de controle para o seu voo no modo avião. Ao contrário do Osprey, ele pode sim fazer a sua decolagem e pouso em modo avião. No Osprey isso não é possível porque a hélice do Osprey bateria no chão, na configuração de voo em modo avião. Essa aeronave, ela iniciou seus testes e ali ela conseguiu fazer o seu primeiro voo e decolagem vertical completo, incluindo transição em 69. A gente vê os sistemas de hipersustentador, o sistema de flap, que vai até a ponta inclusive, o sistema de trem de pouso, aqui no cone de cauda, as superfícies tradicionais que a gente conhece num cone de cauda de avião, porém ele tem uma característica bem peculiar, que é um quinto rotor que era utilizado para fazer o que a gente chama de pitch trim, ou seja, a estabilização no eixo de arfagem. Não é bem a estabilização, mas é a compensação dos momentos e forças na arfagem. A gente tem uma porta-rampa, porque a ideia era fazer um transporte de tropas, e uma tampa superior. Quando isso aqui se fechava, ele ficava nesse formato triangular, essa carenagem toda aqui descia, e ele ficava mais aerodinâmico. Tão aerodinâmico quanto um bolo Pullman, com essa seção toda quadradona. Apesar de nunca ter sido operacional, a não ser nos testes ao qual ele foi submetido, ele pavimentou o caminho para tantas outras iniciativas de pouso e decolagem vertical, como o próprio Osprey. Ele é um avião muito interessante, ele chega a ser até parecido com aquele Breguet de decolagem super stall, mas não é, apesar de ter algumas características em comum, como essa história, por exemplo, do eixo que liga os 4 motores. Por que isso é necessário? Assim como no Osprey, a falha de um motor seria catastrófica se, por exemplo, a ponta, essa hélice aqui, parasse de rodar, parasse de receber potência. Então a potência ela é distribuída ao longo dos 4 motores, os 4 motores tocam as quatro hélices. No caso da falha de um motor, 3 motores tocam as 4 hélices. É graças a isso que hoje, a gente está em 2023, e a gente está voltando a falar sobre pouso e decolagem vertical, os famosos eVTOL, ou os Uber aéreos, carros voadores, como a mídia gosta de chamar. Isso é possível, está sendo possível, em parte graças ao fato de hoje a gente poder colocar vários motores elétricos com várias hélices. E com isso não precisar de soluções complicadas como esse eixo que tem lá dentro fazendo a ligação desses 4 motores. Com isso a gente consegue fazer veículos mais seguros de pouso e decolagem vertical, que daí podem operar em centros urbanos, podem operar em lugares em que um helicóptero tradicional talvez não possa operar e que um veículo desse aqui, nessa época, talvez também não pudesse, por causa dos seus modos de falha. Lembrando que a segurança na aviação ela é talvez o maior motivador de projeto. Nada na aviação é feito sem levar a segurança do produto operacional e da sua manutenção em consideração. Não se aceita na aviação moderna reduções nos níveis de segurança. E é por isso que está demorando um pouquinho para as soluções aí dos Uber aéreos, dos carros aéreos realmente aparecerem, porque os projetos estão sendo feitos para garantir a segurança de quem voa e de quem está embaixo. Uma outra coisa interessante aqui nessa aeronave é o mastro de medição, bem à frente, justamente para não sofrer influência das hélices, porque essas hélices, quando elas estão na posição de voo vertical, junto com a asa, elas acabam poluindo o ar em volta delas, poluindo no sentido aerodinâmico, ou seja, tem desprendimento de vórtice, turbulência, etc e tal, e aí por conta disso eles trazem esse mastro de medição anemométrica aqui para frente, e aí a gente consegue ver aqui tanto a entrada do tubo de pitot, como uma vane de derrapagem, uma vane de ângulo beta e uma vane de ângulo alfa, o famoso ângulo de ataque. Espero que vocês tenham gostado, terminando aqui a volta ao XC142A,
deixo para vocês o convite para conhecer os outros vídeos do canal e essa visita que eu estou fazendo aqui no Museu da Força Aérea em Dayton, Ohio, nos Estados Unidos. Essa foi a área 151, o bunker do Zé, agradecendo a sua audiência e desejando a todos um bom dia.